Ainda no livro de Salmos, nós lemos no Salmo 89. Eu queria ler no Salmo 90 agora com os irmãos. São 17 versículos. Salmo de número 90. Salmos de número 90. O livro de Salmos, ele é dividido de alguns livros, né? Então esse é o livro 4, né? Dos livros de Salmos, que vai do 90 ao 106. São alguns grupos de salmos específicos, né? Eu queria ler essa palavra com os amados irmãos nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobe a 70 anos, ou havendo vigor a 80, neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Leia comigo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Todos juntos, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Que o Senhor possa nos confortar, nos desafiar e nos abençoar com essa palavra nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos então vivendo o último domingo desse ano, e quarta-feira, né? Último dia, quinta-feira já é 1º de janeiro de 2026, né? E não é difícil da gente perceber que o ano passa rapidamente, né? Nós acabamos de ler na palavra do Senhor que tudo passa rapidamente e nós voamos, né? Então a gente usa muito essa expressão: o ano voou, né? O ano vai passar, irmãos? Sim ou não? De quarta para quinta, o ano vai passar. Mas eu queria te dar uma boa notícia: o ano vai passar de quarta para quinta, mas o Senhor nosso Deus não vai passar. O nosso Deus vai continuar sendo o mesmo Deus. A sua presença vai continuar sendo a mesma presença nas nossas vidas. Moisés, que é o autor deste salmo, este é o salmo de Moisés, e Moisés nos ensina nesse salmo a maneira correta de encerrarmos um ciclo, encerrarmos um ano, de encerrarmos, né, uma etapa de trabalho durante todo o ano que nós vivemos.
E ele nos ensina a olhar para esse salmo, não apenas olhando para o que se passou, mas permanecendo firme naquele que não passa. As oportunidades que nós tivemos durante o ano, aquelas que se passaram, aquelas que nós aproveitamos ou aquelas que nós não aproveitamos, elas passaram, mas o Senhor não passou. O projeto que Deus tem conosco não é um ano, não é a passagem de um ano que vai encerrar um projeto de Deus com a nossa vida, porque nós apenas estamos encerrando o ciclo de um ano e vamos passar a transição para um novo ano, mas isso é apenas coisas que envolvem calendário, que envolve cronômetro, né? Que envolve marcação de tempo, mas olhando para esse texto, quando fala da eternidade do nosso Deus, isso alegra o nosso coração, isso enche o nosso coração de paz, sabendo que o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus de sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O ano passou rápido, mas Deus não passou. O relógio, ele não para, o calendário vira, mas Deus permanece assentado no lugar de onde ele nunca saiu, que é no seu trono, governando todas as coisas. O tempo muda, as estações mudam, mas Deus não muda. É isso que esse salmo vem no seu início nos apresentando. Quantas, além das 4 estações do ano, né? Verão, outono, inverno, primavera, essas estações, elas mudaram, né? E você viveu durante todo um ano, né? A cada estação, você experimentou coisas diferentes, a estação mudou, pode ser que você tenha saudade de alguma, né? E vai me dizer que você não está com saudade daquela do inverno, né? Que fez bastante frio em Leopoldina esse ano, por incrível que pareça, fez bastante frio, a gente fica com a saudade, podia voltar, né? Aquele friozinho. Nós vivemos experiências diversas, as estações. Às vezes você experimentou uma estação de dor, uma estação de problema, uma estação de escassez, uma estação de prosperidade, uma estação de bênção, de frutos, mas uma coisa é certa, independente das estações, Deus continua sendo o mesmo Deus na nossa vida. Então, o salmista Moisés aqui, no caso, ele começa também, Moisés também salmista, porque ele compôs o salmo. Ele começa dizendo assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de vez em quando. Não, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Senhor não está preso ao tempo. De geração em geração, antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o que diz a palavra? Tu és Deus, Tu és Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eu queria compartilhar isso com você. Em primeiro lugar, o Deus eterno e soberano nos traz segurança, nos traz segurança, porque o salmista vai dizer: Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Quando ele compõe isso traz ao nosso coração uma tranquilidade, porque Moisés aqui começa com Deus, ele não começa com o homem, ele não toca projeto com o homem, mas ele começa afirmando: Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele diz: Deus é eterno, soberano, imutável, Ele é refúgio, Ele não é uma solução momentânea, Ele é o refúgio. Refúgio fala
de esconderijo, refúgio fala de abrigo, refúgio fala de um lugar seguro, aonde nós ficamos protegidos, aonde nós somos guardados. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós aprendemos aqui que o Deus eterno, que é o Deus de geração em geração, é o Deus soberano, Ele nos traz segurança. Sabe qual é a diferença nossa para o mundo, irmãos? Não é ausência ou presença de problemas. Não é um ter problema, o outro não ter problema. A grande questão é onde está firmada a nossa segurança. Moisés diz: tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. A nossa segurança não está no controle do tempo, mas no Deus que governa o tempo, porque Ele usa a expressão de geração em geração, de eternidade. A nossa segurança, ela não está no controle do tempo, né? Onde a gente fala assim, eu tenho 30 dias, eu vou estar seguro. Depois dos 30 dias, né, eu já não sei o que vai ser da minha vida. Meses aí de emprego, eu tenho mais alguns meses aí, né? Para alguns talvez falar assim, eu estou cumprindo um aviso prévio, né? Então eu tenho a segurança de que meu pão de cada dia vai estar garantido, mas depois que vencer esse prazo, eu já não tenho mais. Meu irmão, isso é cultura do mundo, isso é cultura do mundo, porque a cultura do crente, a cultura dos céus, que nossa segurança, ela não está condicionada ao tempo, ao relógio, ao calendário. As gerações passam, o refúgio permanece, o tempo nos desgasta, mas Deus nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você encerrasse esse ano e entrasse no novo ano sempre com essa certeza: o Deus soberano, o Deus eterno, e Ele me traz segurança. Segurança. A gente fala tanto em segurança. Insegurança nas cidades, insegurança política no país, insegurança na economia, né? A palavra talvez mais falada é a palavra insegurança. E nós estamos nesse meio, né? E alguns falam, estamos todos no mesmo barco. Não, nós estamos às vezes todos no meio da tempestade, mas nós estamos no barco que está Jesus. E no lugar onde está Jesus, há segurança. Há segurança. João Calvino declarou o seguinte: enquanto o mundo muda continuamente, Deus permanece sempre o mesmo. Há uma rotatividade, né? Hoje nós estamos no último domingo de dezembro, né? O nosso enfeite de Natal não precisa nem tirar, porque daqui a pouquinho nós estamos no último domingo de dezembro de 2026. Eu espero estar com todos os irmãos aqui, porque se for para ir embora, eu vou embora todo mundo junto. Amém? O Deus eterno, o Deus soberano, traz segurança para o nosso coração. É assim que Moisés inicia esse salmo. Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes se formassem, né? Antes se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quarta-feira, o seu calendário vai começar. 11 horas, meia-noite, vai dar obrigadinho. Vai aparecer no 1º de janeiro. Para Deus isso não altera nada, porque Ele é mesmo. Pastor, tinha um projeto esse ano, o projeto continua de pé. A sua fé continua de pé. Sua perseverança continua de pé. A igreja continua de pé. Nós continuamos de pé, porque o Deus eterno, soberano, traz segurança para nós. A segunda coisa que eu queria compartilhar com você, olhando para esse salmo,
É sobre a brevidade da vida e a necessidade que nós temos de viver com sabedoria. Ele começa a dizer o seguinte: tu reduz ao homem o pó e diz: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos seus olhos são como o dia de ontem, isso foi uma vigília da noite. Versículo 9 diz: pois todos os nossos dias passam, tua ira acaba-se os nossos anos, como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, graças a Deus, hoje, devido aos avanços da medicina, né? Tem uma Julinha aí que está firme na rocha, tem o Sebastião e o Judite, então aí firme na rocha, né? Tem nada de canseiro e enfado para vocês, graças a Deus, ao Senhor e aos recursos da medicina, graças a Deus. Mas eu queria que você lesse comigo mais uma vez essa última expressão do verso 10. Porque tudo passa rapidamente, nós vamos juntos? Porque tudo passa rapidamente e nós vamos. Quero dizer para você uma coisa: a primeira parte dessa palavra exalta o Deus eterno e soberano, que não muda, é o mesmo, e que traz o que para nós? Segurança, estabilidade. A segunda parte aí desse salmo apresenta as nossas limitações, apresenta a brevidade da vida. E quando nós olhamos para a brevidade da vida, aí sim, Flávio, nós vamos olhar para o relógio. Nós vamos perceber que na brevidade da vida tem coisas que nós não conseguimos fazer esse ano e talvez nós não vamos ter a oportunidade de fazer que nem. Talvez coisas que eram para a gente fazer esse ano, a gente não fez. Talvez a gente não tenha a oportunidade de fazer que vem. Então isso nos desafia a olhar para a brevidade da vida e entendermos a necessidade de viver os nossos dias com sabedoria. Por isso que ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o quê? Um coração sábio. A brevidade da vida não nos permite vivermos de forma omissa, de forma displicente, descuidada. A brevidade da vida não nos permite vivermos de qualquer maneira. A brevidade da vida, ela nos ensina que devemos aprender a contar os dias para vivermos com intencionalidade, para vivermos com propósito, de coisas que às vezes nós ouvimos até Deus falar conosco, mas nós procrastinamos: amanhã eu faço, amanhã eu começo isso, o ano acabou. Se nós programamos algo para acontecer naquele ano, que era o propósito daquele ano, talvez já não dá mais tempo para a gente fazer no ano aquilo, tudo que a gente programou. Por isso, eu até compartilhando com a Flávia de manhã, eu não sou muito de ficar fazendo voltas, irmãos. Acho isso algo assim muito preocupante, os votos, que a Bíblia vai dizer para nós: quando a Deus fizermos um voto, né, não dá para ser cumprido. Porque Deus não se agrada de todos. É melhor que não votes do que votes não. E passagem de ano, Tatiana, é muito disso, muitas pessoas, né? Esse ano isso, esse ano isso, esse ano, bom. E às vezes a displicência parece que furta de nós, até mesmo a nossa memória, a nossa lembrança de que nós firmamos aquele compromisso. Nós vamos entender, quando olhamos para a brevidade da vida, que o único que é dono do tempo é o Senhor. Nós não somos dono do tempo, nós somos mordomos do tempo. Né? O dono do tempo é o Deus soberano, que criou todas as coisas
Porque o mordomo é um administrador. Nós precisamos entender o seguinte: quem não aprende com o tempo, acaba desperdiçando a vida, acaba desperdiçando oportunidades. Viver muito não é o mesmo que viver bem, irmãos. Presta atenção nisso. Viver muito tempo, muitos anos, não significa, Vera, necessariamente que viveu bem. A brevidade da vida nos desafia a vivermos com sabedoria. Quem é pai, quem é mãe, com a correria, Tati, do dia a dia, a grande questão não é o quanto de tempo você pode dar para o entorno, mas a qualidade do tempo que você vai dar para ele. Não é a quantidade de tempo que você vai passar com a Alicia, mas é como que eu vou aproveitar esse tempo para viver bem, viver com sabedoria. Porque viver muito tempo não é sinal de viver bem. Viver bem é viver com sabedoria. Por isso ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Não é sobre quantos dias nós temos, mas como vivemos cada um desses dias. Como nós vivemos cada um desses dias. Não é sobre pensarmos no ano que vem em 365 dias. Ano que vem é ano bissexto, não é? Uns 2 anos embaixo. 365 dias. Não é sobre pensarmos que eu tenho 365 dias, muitos dias para viver, mas é saber como eu vou viver cada um deles, como eu vou saber aproveitar, administrar cada um deles. John Stott dizia o seguinte: nossa vida é breve, mas nossas decisões têm consequências eternas. A vida é breve, e cada decisão que nós tomamos tem consequências que às vezes podem não nos dar a oportunidade de revê-las ou consertá-las. Moisés vai apresentar isso, a brevidade da vida. E ele pede algo assim ao Senhor nessa oração dele, nesse salmo. Depois de dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, viver com sabedoria, ele pede graça ao Senhor, dizendo: Senhor, volte para nós, tem compaixão de nós, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que acantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Ensina a gente a viver assim, sacia a gente de manhã. Como nós precisamos, irmãos, dessa graça de Deus. Senhor, de manhã, Senhor, me ajude a aproveitar melhor o meu dia, a viver intensamente esse dia. Isso é contar os dias para alcançar o coração sábio, é viver com sabedoria. Viver com sabedoria. A brevidade da vida impõe sobre nós a necessidade da vigilância. John Piper diz o seguinte: você desperdiça sua vida quando vive para qualquer coisa que não seja para a glória de Deus. E tudo que nós fazemos, toda a nossa vivência, precisa ser para a glória de Deus. Se eu vou fazer um passeio, vai trazer conforto, descanso, e meu estresse, meu cansaço do ano, aquele passeio eu preciso saber glorificar o Senhor comigo. Né? Se eu vou dar uma festa, aquela festa de aniversário, ou uma festa comemorando alguma coisa, aquilo tem que ter intencionalidade, glorificar o nome do Senhor. Não há nada em nós que não venha a ser de forma intencional para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Moisés nos apresenta esse salmo, um Deus soberano, eterno, que quer ser Deus. Moisés apresenta nesse salmo uma vida breve, uma vida que passa rapidamente, que exige de nós a diligência,
sabedoria, a vigilância, né? Para que nós possamos viver bem, vivermos de forma sadia. Mas eu queria concluir ainda com o versículo 16 e 17, que diz assim, 15, 16 e 17, diz: alegra-nos por tantos dias quando nos tens afligido, e por tantos anos quando suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Ele caminha para o final desse salmo, nos apresentando uma palavra de esperança, que nos impulsiona a olhar para o futuro, a olhar para frente, com muita perspectiva, com muito interesse de crescer, com muito interesse de frutificar, com muito interesse de conquistar coisas novas. Quando ele diz: Senhor, alegra-nos por tantos dias quando nos tens afligido, por tantos anos quando nós suportamos adversidade. Em outras palavras, Moisés está dizendo: Senhor, nós não queremos parar por aqui, nós queremos que o Senhor nos dê muitos anos, para que nós experimentemos coisas novas, coisas grandes, coisas tremendas, que o Senhor traga restituição. Alegra-nos por tantos dias quando nos tens afligido, por tantos anos quando suportamos a adversidade. Ou seja, nós passamos um momento difícil, o Senhor me deu a oportunidade de viver anos bons, de viver anos maravilhosos. É aqui uma palavra de esperança, e ele vai dizer: Senhor, para que isso aconteça, seja sobre nós a graça do Senhor, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Em outras palavras, dizendo: Senhor, põe a mão do Senhor sobre nós, mas coloque a mão de forma forte, Deus, de forma que nós, debaixo da tua graça, cada obra nossa seja confirmada no nome do Senhor Jesus, cada propósito seja confirmado. O que ele clama aqui é presença renovada, alegria restauradora, propósito estabelecido, um futuro de confiança em Deus, seguro na presença do Senhor. Não é por isso, irmãos, que nós estamos aqui para orar ao Senhor nessa noite, dizer: Senhor, nos dê anos mais fáceis. Mas nós pedimos mais dias com o Senhor. Não é, Senhor, o Senhor me deixa no ano que vem sem nenhum probleminha. Não é isso que nós estamos pedindo ao Senhor. Mas nos dê anos para a gente viver e olhar para frente. Porque nós vivemos uma geração. Quando eu vejo irmãos aqui na igreja, do Linha, do Bastião, do Didi, na idade deles, sempre aqui, eu fico olhando aqui, disparidade de gerações, porque o que tem de menino novo aí durante o tempo, sabe? Gente nova dizendo: não quero estudar mais não, terminei o segundo grau, não quero mais, fazer faculdade ainda. Não, só penso na minha aposentadoria. Ô irmão, aposentar pode ser bênção, é bênção na vida que aposentou, mas no reino de Deus, quando a pessoa aposenta, ela aposenta para se dedicar mais ao Senhor ainda, para ser mais bênção. Então nós temos que orar: Senhor, me dá mais anos de vida mesmo, no nome de Jesus. Um tempo atrás, ano passado, ano atrasado, né? A Lana fez uma brincadeira comigo e falou: pai, você está com mais passado que é futuro, né? Eu vou dizer para os irmãos: estou com mais futuro ainda. Tem muito futuro. O projeto de Deus não parou, não acabou. Essa igreja tem muito futuro pela frente. Nós temos muito futuro, porque a mão do Senhor está sobre nós. Ele vai dizer para o Senhor: Senhor, nos abençoa, né? Nós sofremos muito, nós passamos adversidades. Senhor, nos alegra por tantos dias quando nos temos afligido. Ou seja, na mesma proporção que nós passamos dificuldade, nos dê anos que nós possamos ver as coisas boas. Nós semeamos esse ano em oração, nós choramos esse ano em oração, como nós buscamos ao Senhor, e nós falamos: Senhor, nós vamos ver a manifestação da presença, nós vamos colher os frutos. E aí nós precisamos estar sempre de pé,
Ele vai dizer aos teus servos: apareçam as tuas obras, e os teus filhos a tua obra. Moisés está dizendo: Senhor, debaixo dessa presença, na obra do Senhor, apareça a nós as tuas obras. Não é o que o Adriano quer, não é o que a Vera e o João quer, não é o que o pastor quer, mas a obra de Deus. Nós estamos debaixo de uma obra do Senhor. Essa obra do Senhor é soberana, e Deus coloca todos os recursos necessários para que ela não pare, para que ela continue, para que ela avance. Ele diz: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Vamos ler o restante do versículo, irmãos, e diz assim: olha, confirma, Senhor, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá? Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra. Você pode levantar suas mãos assim para você: confirma-se. O que eu tenho feito nessa igreja? Toda a minha dedicação, toda a minha fidelidade, todo o meu esforço, que a tua graça venha sobre mim, que haja confirmação do Senhor em tudo que nós vamos colocando as mãos, em tudo que nós vamos colocando as mãos. É sem a bênção de Deus, até o sucesso se torna um fardo. Calvino falou isso: sem a bênção de Deus, até o sucesso vira fardo. Nós vamos dizer: Senhor, debaixo da tua bênção, nada vai ser fardo aqui nessa igreja. Amém? Nada vai ser um peso aqui na igreja, nada vai ser um fardo na nossa vida, porque o Senhor nos abençoa. Nos abençoa. Quero concluir nessa noite dizendo que Moisés, ao compor o Salmo 90, ele nos ensina a descansar na soberania de Deus, porque o Deus soberano traz segurança. Descansar na soberania de Deus, descansar nele, descansar de verdade, viver o tempo com sabedoria. Aí eu tenho uns projetos para o que vem, não cochile. Janeiro vai passar rápido, delírio. Daqui a pouco você está lá no mês de maio, no mês de junho. Daqui a pouco você está no mês de setembro, falando nem precisa. Não se preocupe em fazer votos, se preocupe em pôr a mão na massa e executar. Às vezes, em vez de fazer novos votos, então aí engavetar algumas coisas e ficarem engavetadas na nossa vida. Você agrada disso. Viver o tempo com sabedoria, caminhar para o futuro com esperança. Porque o tempo passa, nós voamos, mas o Senhor permanece a cada dia. Somos desafiados hoje a agradecer a Deus pela fidelidade dele, a realinhar nossa vida ao propósito dele, para que nós possamos viver mais, mas não apenas viver mais, viver melhor, em nome do Senhor Jesus. A qualidade da igreja depende da minha e da sua qualidade de vida. Nós não somos a extensão da igreja. A igreja é a extensão nossa. A igreja é aquilo que nós somos. A igreja vai ser aquilo que nós seremos. Nós queremos ser uma bênção nas mãos do eterno Deus. Vamos ficar de pé? Convidar o presidente Sebastião para aqui à frente, orando ao Senhor, levantando esse clamor ao Senhor, para que o Senhor realmente nos abençoe. Segurança que Ele nos dá. A gente pode olhar para frente, porque não é um salto no escuro, não é um salto confiante, um passo confiante, certeiro de que o Deus de Israel está conosco. Oremos ao Senhor. Amém. Grande Deus, amado Pai, Tu sabes a nossa alegria, Pai, nos nossos corações, de estarmos na Tua presença mais um dia, Pai, das nossas vidas, guardados, protegidos, com a Tua bênção, com o Teu cuidado, porque Tu tens sido nosso refúgio, Pai,
alcançou. E nós, ó Pai, estamos procurando a cada dia firmar os nossos passos desse caminho que Jesus abriu para nós, entregando sua vida na cruz do Calvário, derramando aquele sangue precioso, nos preparando para uma morada eterna. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada. Nós acabamos de ouvir uma palavra, Pai, de incentivo, uma palavra, Pai, de ânimo, uma palavra, Pai, de fortalecimento para nossas vidas, Pai, para que possamos compreender que o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara. Pelo contrário, a Tua presença é uma constância, é uma verdade, ó Pai. Tanto assim que de manhã as misericórdias do Senhor se renovam. A cada manhã que nós levantamos para o novo dia, as misericórdias do Senhor são renovadas. Muito obrigado, Pai. Perdoa as nossas faltas cometidas, os erros, as transgressões, e livra-nos, ó Pai, do pecado, da maldição, ó Pai. Perdoa mesmo, Pai, e dá-nos a fé e confiança de que Jesus é o nosso Salvador. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça maravilhosa do nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, Pai eterno, soberano, que traz segurança, que a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, permaneça sobre nós, e que as nossas obras sejam confirmadas pelo Senhor. Sim, Senhor, confirma a obra das nossas mãos, hoje e para todo sempre. Amém.